Eu que agradeço. É interessante essas questões, né? Como a gente sai da nossa casa para adorar, glorificar e exaltar a Deus e a gente volta abençoado, né? Então Deus, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Eu já tenho sido ricamente abençoado aqui e acredito que vocês também. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, tem uma história que é bem interessante. Jesus, ele havia morrido e já fazia 3 dias. E 2 discípulos de Jesus, eles vinham caminhando, seguindo o rumo da vida deles, num caminho bem conhecido da época, que era o caminho até Emaús. E eles vinham conversando, dialogando entre si, enquanto a vida deles tentava voltar à rotina normal, enquanto eles tentavam seguir o curso natural da vida deles, eles vinham caminhando, dialogando, conversando sobre como tinha sido bom quando eles estavam com Cristo e quando Cristo estava com eles. Eles traziam uma lembrança de como tinha sido maravilhoso a experiência deles com Cristo, mas agora Cristo já não estava mais. Cristo havia morrido. E nesse momento, quando eles estão caminhando e conversando, seguindo o curso, o rumo da vida deles, seguindo mais um dia normal na vida deles, num caminho que era muito percorrido, Jesus se põe a caminhar com eles e eles não reconhecem que é Jesus. E Jesus vai conversando com eles e pergunta para eles qual o motivo da tristeza, qual o motivo da angústia que eles vinham passando e o que eles vinham conversando ao longo do caminho. E esses discípulos, eles falam com Jesus, ainda sem o conhecê-lo, ainda sem o reconhecer, e dizem assim: nós estamos conversando e estamos entristecidos e angustiados porque o Cristo, o Jesus que andava conosco e que nós tivemos o privilégio de andar com Ele, já não está mais. Ele morreu e já faz 3 dias. E quando eles chegam ao final do caminho, Jesus faz como quem vai adiante e esses discípulos convidam Jesus para ficar com eles. Fica conosco, ó Mestre. Jesus então senta-se com eles à mesa, parte o pão, agradecendo, e neste momento, só então, os olhos dos discípulos são abertos e eles conseguem identificar que era Jesus que andava com eles no caminho normal da vida deles. E um fala para o outro: de fato era o Cristo, porque não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco? Não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco? E esses discípulos então tiveram a revelação de Jesus Cristo enquanto caminhavam e enquanto sentaram à mesa para partir o pão juntamente com Cristo. Eu tenho pensado muito ultimamente no Cristo do domingo e no Cristo do decorrer da semana. Obviamente existe um só Cristo, um único Senhor, um único Jesus, mas nós, eu e você, eu penso que nós temos uma grande dificuldade quando nós dividimos o Cristo do domingo e o Cristo do decorrer da semana. Porque me parece, por muitas vezes, que estes momentos do domingo, do dia de culto, ou dos dias de celebração, como nós estamos aqui, são períodos tão bons, tão agradáveis, tão maravilhosos, tão impactantes na presença de Deus, e eu desconfio que isso não é carregado para o decorrer da semana. Eu percebo que no decorrer da semana, enquanto nós seguimos o rumo, o curso da nossa vida, quando nós acordamos,
temos que dar bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que convivem conosco, quando nós temos que bater o ponto no nosso local de trabalho, quando nós temos que dizer sim à chamada da escola que nós fazemos parte, quando nós temos que seguir o curso da nossa vida, eu desconfio muitas vezes que o que resta é uma lembrança do Cristo do domingo. É uma lembrança do Jesus do dia da celebração. E que nós temos essa dificuldade de trazer esse Jesus, esse Cristo que nós estamos celebrando aqui hoje, ou que nós adoramos e celebramos Ele, adoramos Ele no domingo, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e por todo o restante do ano, por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós estejamos inseridos como pessoas, como cristãos, como indivíduos que professam uma fé em Cristo. Eu me ponho a pensar, qual foi a atitude de Cristo com esses discípulos que iam a caminho de Emaús? Foi uma atitude totalmente inversa. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, que não está morto, que está vivo, que ressuscitou, que venceu a morte, que a pedra do sepulcro não pôde detê-lo, ele se colocou de caminho com esses discípulos enquanto a vida deles acontecia. E eu creio que assim também pode acontecer com a minha vida e com a sua vida. Que o nosso Senhor Jesus, ele se põe a caminho conosco enquanto a nossa vida acontece. É muito bom, é maravilhoso nós nos reunirmos como igreja, como irmãos, para cultuarmos, para adorarmos, para celebrarmos, para exaltarmos o nome de Cristo juntos como comunidade, como igreja no seu coletivo. Mas é muito importante também quando nós caminhamos no nosso dia a dia, na nossa individualidade e carregamos essa fé também para o decorrer da nossa semana. Carregamos esse mesmo Cristo que nos abençoa no domingo para as dificuldades que nós enfrentamos no serviço durante a semana. Carregamos esse mesmo Cristo que nós levantamos a mão e adoramos e professamos palavras de adoração a Ele para a nossa semana, nos conflitos que nós temos dentro da nossa casa com os nossos familiares. O nosso Senhor Jesus, Ele nos convida para essa caminhada em vida junto com Ele. Aliás, eu diria que Ele nos desafia a não deixarmos Ele restrito aos templos no domingo ou nos dias de celebração, mas desfrutarmos da presença de Cristo no chão da vida, no nosso dia a dia. Enquanto as coisas acontecem e que nem sempre são coisas boas comigo e contigo. Sabe por quê? Porque do contrário, a nossa fé vai ficar como algo empoeirado na prateleira da nossa vida. Que nós visitamos a nossa fé uma vez por semana, tiramos o pó dela, exercitamos a nossa fé, orando, intercedendo uns pelos outros, adorando, cantando louvores a Deus, ofertando, dizimando, enfim, da maneira que você manifeste a sua fé na sua igreja local, e no decorrer de toda a semana, essa fé está lá na prateleira. Eu retomo ela na semana seguinte. A pergunta que nós temos que nos fazer é: o meu Senhor Jesus, que é o Senhor vivo, o Deus de todas as coisas, Ele quer caminhar comigo enquanto eu vivo, enquanto minha vida acontece. Eu tenho permitido que Ele caminhe comigo, por intermédio do Seu Espírito Santo. Eu tenho permitido que Ele faça parte das minhas angústias no meu dia a dia, dos meus conflitos no meu dia a dia, em todas as áreas da minha vida, sim ou não? Fica esse desafio para mim e para todos nós que estamos aqui, de rompermos
essa barreira, esse abismo, essa lacuna que existe entre os dias de celebração e o restante da semana. Se nós trouxermos esse Cristo dos dias de celebração para o restante da semana, eu creio que a nossa vida será uma vida muito mais frutífera, abençoada e abençoadora por onde quer que nós andemos. Você crê dessa forma? Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que é importante caminhar contigo todos os dias da minha vida, e não apenas nos dias de celebração. Senhor Jesus, se eu passo 4 horas da minha semana dentro de uma igreja, isso é muito. Todo o restante acontece fora dela. Me ensina a levá-lo comigo por onde quer que eu ande. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Carlos.